Irmãos, graça e paz. Que essa graça e essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela esteja em seu coração, que ela se derrame em sua alma e em seu espírito nesta hora, e que ela venha te encher, te renovar, te restaurar e te libertar para a glória de Deus. Que essa graça maravilhosa e essa paz que vem de Deus, do trono de Deus, ela te tome completamente. E você saia da angústia e torne essa angústia em paz. E que você possa ser tomado por essa graça, porque essa graça, ela é Jesus Cristo, a graça de Deus, a graça que perdoa, a graça que restaura e que levanta. Aonde você estiver neste exato momento, que esta graça, esta paz seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos numa série de conselhos que vão levar nós a Deus, mais perto de Deus. Atitudes que vão melhorar a nossa vida interior, dentro de nós. Vamos ser pessoas melhores, diferentes, mas também vai mudar a nossa vida exterior, em volta de nós. Tudo vai ser diferente. Aonde você chegar, aonde nós chegarmos, as pessoas notarão uma diferença. As pessoas vão ter vontade de estar perto de você. As pessoas vão querer que você fique perto delas, porque o que está em você é tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso, e elas precisam tanto do que está em você, que ela não vai querer que você saia de perto delas. Eu vou falar um negócio aqui para a glória de Deus. Eu estive em Goiás, fiquei lá 2 semanas, e eu passei por várias casas. E graças a Deus, todas elas que nós passamos, nós deixamos um bom comportamento, um bom testemunho, e deixamos ali um Deus maravilhoso com eles. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, do fundo do meu coração. Quero dizer uma coisa para vocês. A casa onde eu me hospedei, que foi a minha sede, foi onde eu fiquei ali as 2 semanas, onde eu dormi. Eu procurei de todas as formas possíveis ser quem eu sou e honrar o grande Deus ali naquela casa, em todos os lugares que eu passei, mas ali, nas minhas condutas, nas minhas palavras. E graças a Deus eu acredito que eu deixei uma impressão boa, porque eles estão falando que estão sentindo a minha falta. Mesmo eu sendo um ser tão chucro, né? Às vezes as pessoas acham que é um pouco duro, mas não é que nós somos duros. A palavra de Deus nos cobra. E o próprio Senhor Jesus foi visto assim, como chucro, como duro, como uma pessoa rígida, porque os discípulos falaram: Jesus, os seus seguidores estão voltando para trás, porque seu discurso está duro demais. Eles estão indo embora. Jesus olhou para eles, sabe o que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus ficou triste, Jesus falou: não vou comer, não vou beber mais, estou com depressão, acabou minha vida, chama eles de volta. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus falou: vocês também querem ir? Se vocês quiserem ir, pode ir junto. Quando eles viram que Jesus não ia mudar, porque você não tem que mudar. Se você está na verdade, está certo, você não tem que mudar. Quem tem que mudar é quem está no erro. Porque hoje em dia está trocado. Tem que mudar quem está na verdade, porque quem está na verdade está errado e quem está no erro está certo.
Mas quando eles viram que Jesus estava firme na posição, estava firme na verdade, eles falaram: mestre, para onde nós iremos se só tu tem as palavras da vida eterna? Então, irmãos, mesmo desse jeito meu chucro, às vezes duro, porque a palavra de Deus às vezes é dura, ela combate o que nós gostamos, e o que nós gostamos às vezes Deus não gosta, mas eles estão com saudade, choraram. A dona da casa chorou, ficou triste e sempre me manda mensagem: estou te aguardando, estou te esperando. E brevemente eu devo estar voltando em Goiás, porque eu tenho um casamento lá para mim ir. Tem algo importante lá para mim ir. Estou convidado e, se Deus permitir, se for do agrado de Deus, eu irei. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês. Vale a pena ficar na palavra. A palavra de Deus não é dura. Duro é o nosso entendimento. A palavra de Deus não é dura. Duro é nós querer ficar pecando, errando. Nós erramos, e às vezes erramos nas mesmas coisas, naquilo que já sabemos, mas depois queremos transferir que a palavra que nos cobra é dura. Duro é o nosso erro. Duro é Deus ter um povo que está sempre errando, um povo que não se corrige, um povo que não quer viver direito. Duro é para Deus você colocar diante de uma pessoa, né? Ou Deus colocar diante de uma pessoa o bem e o mal, e essa pessoa fica querendo sempre o mal. Deus coloca diante da pessoa o bem e o mal. Permite estar diante dela o honesto e o desonesto. Deus coloca diante dela a palavra que leva para a vida eterna, e o diabo coloca a bebida, o diabo coloca as drogas, a prostituição, a mentira, o roubo. O diabo coloca tudo, e essa pessoa prefere o que o diabo está dando. Isso é duro. Mas a palavra de Deus não é dura. Para quem tem entendimento, para quem tem vontade e desejo de cumpri-la, e para quem tem desejo e almeja ir para o céu, a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. E hoje eu vou encerrar a série de conselhos, mas a série individual, porque os conselhos que eu estou dando, que Deus me deu pela sua misericórdia, são individuais. Mas depois nós vamos entrar numa outra fase, segunda-feira, né? Na fase do relacionamento. Vocês preparem, porque vai vir chumbo grosso por aí. Vocês preparem, porque vai sair faísca. E eu não tenho nenhuma dificuldade para falar. Esse grupo não tem criança. A jovem mais nova do grupo, acho que vai fazer uns 13 anos, mas ela já sabe o que é vida, porque o jovem de hoje sabe mais coisas que nós. Pergunta para a jovem do grupo se ela veio da cegonha, você vai ver que ela vai responder. Então eles sabem até muito mais que nós. Mas eu vou conversar com a mãe dela depois e pedir para a mãe dela estar excluindo o estudo que eu vou falar para casais do celular dela. Tá bom? É a jovem mais nova que tem no grupo, tem 13 anos, mas é uma moça inteligente. Mas mesmo assim eu vou conversar com a mãe, porque se a mãe achar que não é viável, não é que eu vou falar coisas absurdas, mas nós vamos entrar numa área crítica, a área onde a igreja não entra, a área onde a igreja não mexe. Se ensina tudo, prega tudo, os pregadores viram a igreja, mas na área de casamento eles quase não mexem. A área do inferno também não mexe. Nós vamos mexer aqui no grupo, porque Deus me deu conselhos nessa área, Deus me dá, o Espírito Santo me ensina nessa área, e eu quero passar para vocês. Então hoje eu vou dar o último conselho individual para você. E qual é ele? O conselho de hoje é o conselho de número 16, e hoje vai ser só ele, porque eu estou fazendo de 5 em 5. Qual é o conselho de hoje? O conselho de hoje é esse: se desenrole. Se desenrole, meu irmão. Se desenrole, minha irmã. Não viva uma vida enrolada. Tem pessoas que vivem enrolado, entra ano e sai ano e está enrolado no mesmo problema, na mesma coisa.
Entra ano e sai ano, ele está enrolado no mesmo dilema, na mesma situação. E Deus não quer isso para você, e Deus não quer isso para mim. Eu vivi um namoro enrolado de 4 anos. Enrolado. Sabe o que é enrolado? Eu vivi 4 anos. Noivo, 4 anos noivo, um namoro enrolado. Tinha até um propósito, tinha até uma visão, tinha até um sonho, mas estava enrolado. Estava enrolado demais o nosso namoro. Porque eu era muito ciumento, o ciúme enrolava, a moça era uma moça que não desgrudava da família, é outra coisa que enrolava, porque se você está noivo para casar, você tem que desgrudar da sua família. Não é possível que você quer casar, mas ficar grudado da família. Então ela era uma pessoa que não podia falar da família dela. Falava da família dela, ela ficava a favor da família dela. E isso foi enrolando. E foram um namoro de 4 anos enrolado. E no final, não deu em nada. Sabe por quê? Porque tudo que está enrolado, se não se desenrolar logo, não vai dar em nada. Uma coisa enrolada, ela sufoca. Uma coisa enrolada, ela é sufocante. E aquilo que sufoca, mata. Você já viu que a cobra, quando ela dá o bote numa presa, primeiro ela dá o bote e daí em seguida ela já se enrola. Ela enrola para quê? Para sufocar. E ela sufocando, ela mata. Então a mensagem final que eu tenho, o último conselho é esse: se desenrole de tudo na sua vida. Dá uma olhada na sua vida hoje e veja o que está enrolado, quanto tempo está enrolado, veja se compensa continuar. Seja o que for. Se você vê que passou 1 ano, 2 anos, ou o tempo está passando e você vê que não dá nenhum fruto isso, saia fora disso. As coisas têm que dar fruto, tem que te levar para Deus. Lembra que nós falamos? Se não te leva para Deus, se só te puxa para trás, se só te faz chorar, se só te magoa, saia disso, meu irmão. Saia disso, minha irmã. Vai procurar outro caminho. Deus tem outras coisas para você. Às vezes é um sinal, esse choro, essas lágrimas, essas angústias que você está passando com isso aí, com esse negócio enrolado, é Deus te mostrando que não vai dar certo. Deus está te falando: sai enquanto é tempo, eu estou te abrindo um caminho, sai. Então, se desenrole. Não viva enrolado. Quem vive enrolado é cobra. Eu aprendi isso com um pastor. Eduardo, não viva enrolado. Quem vive enrolado é cobra. Quem vive enrolado é cobra. Se desenrole. Desenrole de tudo. Tudo na sua vida que está te enrolando, está enrolado. Se desenrole. Você tem que se desenrolar em 3 áreas da sua vida. Primeiro, na área espiritual. Sirva a Deus direito. Não sirva a Deus com rolo, com barganha. Hoje você é, amanhã você não é. Hoje você tá bom, amanhã você não tá. Hoje você é cristão forte, amanhã você é fraco. Se desenrola, irmão, você tá enrolado. Você faz propósito com Deus, não cumpre. Se Deus me der isso, eu vou fazer isso. Se Deus me der aquilo, eu vou fazer aquilo. Se Deus me der uma benção que eu estou esperando, eu vou fazer isso. Aí Deus te dá, você não faz nada. Você está enrolado. Nunca... Preste bem atenção nisso. Preste atenção no que eu vou falar. Não crie dívidas com Deus. Não fique prometendo para Deus uma coisa que você não vai cumprir. Não fique prometendo para Deus uma coisa que você não vai. Que você não vai entregar a Ele. Então, se desenrole dessas conversas suas com Deus. Se desenrole dessa vida espiritual frajuta que você está vivendo. Porque eu quero mostrar para vocês no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, tem uma palavra muito importante aqui que eu quero mostrar para você. Eclesiastes, você abre no meio da Bíblia, vai cair em Salmos. Tá? Vai cair em Salmos.
Aí você passa Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5 diz assim, ó, o versículo 5. Vamos ler o 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus considera a pessoa que promete as coisas para ele e não cumpre como um tolo, como um ignorante. Porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Cumpre o que você está falando para ele. Se desenrole, cumpra. Uma pessoa enrolada, ela não movimenta, ela não vai a lugar nenhum. Agora, se você se desenrolar, você consegue sair daqui e estar ali. Então cumpra. O que votares, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Entendeu? Então aqui ele está dizendo, não seja enrolado, não fica querendo enrolar. Já viu antigamente quando a pessoa fazia um trato com você e não cumpria, você falava, você está me enrolando. Então não crie votos com Deus, não fique fazendo promessas para Deus. Se você tem um voto com Deus, se você tem uma promessa para Deus, se você fez para Deus um pacto, se você disse a ele alguma coisa, então paga o que você falou. Faça, cumpra o que você falou. Você prometeu na virada do ano que esse ano você ia servir Deus melhor, que você ia tomar decisão na sua vida, que você ia sair desse negócio. Você saiu nada. Já estamos chegando em agosto e você não saiu nada, você não pagou, você não cumpriu. Você não quer desenrolar, você não quer soltar esse negócio. E se você sabe que aquilo que você segura machuca, né? Segura uma corda para você ver como é que ela machuca. Aquilo que você segura machuca, mas quando você solta, a dor alivia. Desenrola. Sai desse rolo espiritual que você tá. Se desenrola, Deus está te dizendo hoje. Então se desenrole e não fique prometendo que você não cumpre. Primeiro para Deus. Se você votou, paga. Você fez um voto na virada de ano, que você estava empolgado, vou começar o ano diferente, vou servir a Deus melhor, você está servindo nada. Você sabe disso. Então melhore. Você continua assistindo os mesmos programas sujos. Você continua na frente da mesma sujeira na internet. Você continua, ao invés de passar tempo na frente da Bíblia, continua na frente da novela. Novela podre, suja, maldita, desgraçada, que só ensina maldade, desgraça, roubo. As novelas da emissora aí só ensina ser bandido. Tá ensinando, tem uma mulher que é mulher de bandido e tá ensinando o jovem a ser bandida. A mulher só faz coisas erradas, só faz ultrapassa. A mulher fez de tudo para tirar ele. Entendeu? Eu não assisto, eu tenho nojo. Eu não assisto nem as novelas da Record, porque para mim aquilo lá não é novela bíblica nunca. Aquilo não é novela bíblica nunca. Aquilo é a mesma coisa da novela da Globo. Os personagens, as cenas, não é. Eu não assisto nem Gênesis, nem o Mar Vermelho, nem... Eu não assisto nada disso. O que eu vejo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu fico na frente dela. É a Bíblia. Aquela novela que você assiste na Globo, na Record, aquilo lá não é real. O real é o que está na palavra de Deus. E você prometeu tanta coisa. Vou melhorar, vou mudar, vou servir Deus melhor. E você não está fazendo nada disso. Se desenrola, você está enrolado demais. Então a primeira área que você tem que se desenrolar é a área espiritual. Saia do engano. Para de idolatrar homens. Para de idolatrar pregador. Para de idolatrar cantor. Para de idolatrar padre, pastor. Para de idolatrar outras coisas. A Bíblia condena a idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras serão lançados no inferno. Qualquer idolatria. Se você idolatrar, você vai ser lançado no inferno. Os católicos, se eles adorar a imagem, eles vão para o inferno. Os crentes, se adorar pastor, pregador, cantor, vai para o inferno também. Os crentes, se adorar a Arca da Aliança, que agora estão fazendo a imagem da Arca da Aliança. Aquilo lá é uma imagem igual da Igreja Católica, só que da Igreja Católica é de pessoas. E da Igreja Evangélica a imagem é de objeto. Mas tanto uma como a outra é a mesma coisa. E Deus condena. Não idolatre nada. Não se dobre diante de nada. Não fique seguindo nada. Seguindo pastor, seguindo cantor, curtindo pastor. Larga de ser trouxa, rapaz. Por isso que a sua vida não muda. Por isso espiritualmente você nunca cresce. Você fica atrás de homens.
Presta atenção, meu amigo. Presta atenção, minha amiga. Você já está com 40 anos, já está chegando aos 40 e está indo atrás de pessoas, correndo atrás de pessoas. Corra atrás de quem morreu por você e quem muda a sua vida, quem te ajuda. É Jesus. Esses não vai fazer nada por você. Eles ganham o dinheiro deles, estão ricos, têm casa nos Estados Unidos e está pouco lixando para você que fica igual um bobo atrás deles. Então, resolva a sua vida espiritual. Siga só Jesus. Se você está seguindo outras coisas, você vai ser lançado no inferno. Se você está seguindo qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo, você será lançado no inferno, seja qual for a religião, ou seja qual for o que você estiver fazendo ou seguindo. Você vai ser lançado no inferno. Se desenrole. Você está lendo mão? Você está dando a sua mão para ler? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo astrologia? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo o que? Espiritismo? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo o que? A religião católica? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo o que? A religião evangélica? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo o que? Budismo? Você vai ser lançado no inferno. Espiritismo? Você vai ser lançado no inferno. Você está seguindo o que? Jogo de cartas? Tarô? Você vai ser lançado no inferno. Porque a única porta que leva ao céu é Jesus Cristo. E ele não está em nenhuma dessas coisas que eu falei. Jesus não está em religião. Mas Jesus está na palavra revelada, que é segui-lo, servi-lo, amar o próximo, fazer a sua vontade. Jesus não mandou amar a religião. Tem crente que põe até camisa da igreja, com o nome da igreja, idolatrando o nome da igreja, boba, ignorante. Jesus nunca andou com o nome de templo. Jesus nunca andou com o nome de templo estampado em suas vestes, mas ele andava com o reino de Deus dentro dele, e aonde ele chegava, ele repartia esse reino com as pessoas. Hoje os pastores, para se aparecer, eles fazem camisa, vende, colocam o nome da igreja e o nome deles embaixo, e o bobão e a bobona ficam usando, fazendo propaganda de homens, homem que nunca morreu por você e jamais morrerá, e que não está pensando em você, mas está pensando mais nele, primeiro a família dele, não você. Então joga essa camisa no lixo e coloque Jesus Cristo dentro do seu coração. Se desenrole, não viva como cobra, resolva suas pendências. Resolva suas pendências espirituais. Se desenrole espiritualmente. Olhe tudo que está te atrapalhando, tudo que está te fazendo mal. Solte isso, desenrole, para você ser abençoado em nome de Jesus. A primeira área que você tem que desenrolar é a espiritual, a segunda área é a conjugal. Vai soar talvez mal o que eu vou falar para algumas pessoas. Se desenrole conjugalmente, se desenrole desse relacionamento. Se esse homem, se essa mulher, se esse relacionamento não te faz crescer, se esse relacionamento só te traz dor, só te traz mágoa, só te traz tristeza, se é um relacionamento só de afronta, de palavra, onde um chega, um xinga o outro, não tem respeito, não tem amor, esse homem não tem nenhuma atitude, não está trazendo o que é bom para os seus filhos, não está sendo um bom exemplo, porque se os seus filhos seguirem o exemplo dele, vai dar em nada. Ou se essa mulher só quer ficar na frente da novela, na frente da televisão, na frente do celular, não faz nada. É uma mulher desocupada, sem princípio, é uma mulher sem atitude. Se desenrole, meu irmão. Se desenrole, minha irmã. Vocês não vão crescer, vocês vão nadar, ainda vão morrer no oceano, porque esse barco que vocês estão não vai chegar em lugar nenhum. É um barco sem remo. Barco sem remo, ele fica parado no meio do oceano esperando ventar. Eu quero dizer uma coisa, esse homem sem atitude não procura um emprego, não procura um serviço, não procura uma vida boa, não procura melhorar para dar uma vida melhor para a família, mas só está dando um mau exemplo, só chega em casa na madrugada, bêbado, drogado. Isso é vida? O que os filhos vão aprender? Eu tô falando tudo isso, eu vivi, eu tive um padrasto que chegava em casa embriagado de madrugada, fazendo bagunça, falando alto, falando palavrão. A casa ficava cheirando pinga a casa inteira só pelo bafo dele. Aquele fedor de pinga. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é ser uma criança vivendo junto com um pai que tem vício ou junto com uma mãe que não tem nenhuma responsabilidade. A minha mãe só falava palavrão, só gritava, só xingava, chamava nós de tudo quanto é nome, falava que queria ver nós mortos. E o nosso lar era um lar destruído, nunca tivemos nada naquela época, ninguém tinha nada, hoje nós temos.
Graças a Deus nós temos, meus irmãos têm, com suor. Mas aquela casa que nós morávamos era uma morada de demônio. Era um lar possesso. Era um lar carregado. Nós não tinha paz, nós vivíamos para a rua, nós vivíamos para casa dos outros. Porque não dá para ficar dentro de uma casa onde uma mãe gritava 24 horas. Ela gritava o dia inteiro, palavrão o dia inteiro. E o padrasto chegava bêbado, ia pro bar e era um inferno. Então quero dizer uma coisa para você, se desenrole. Esse relacionamento não tá dando em nada, se desenrole. E tem mais. Não adianta querer manter ou esconder, tampar o sol com a peneira. Não dá. Não dá. Relacionamento que tem muita briga, relacionamento que tem muito palavrão, que não tem respeito, é um relacionamento que pode terminar em morte a qualquer momento. Quantos relacionamentos assim, a pessoa fica insistindo e termina em morte. Então mude. Qual a forma de eu desenrolar, meu irmão? Largando, mude. Se você não quer perder essa mulher, se você não quer perder esse homem, então muda. Se desenrola e muda. Ou então se desenrola e viva cada um a sua vida, porque vai dar tragédia e vocês vão virar manchete. Essa é a realidade. Pastor Eduardo, você é a favor de separar? Eu não, sou a favor de ficar junto, por isso que eu estou dando conselho. Mas se vê que não tem mudança, não compensa, desgasta os dois. E desgasta as crianças que psicologicamente fica destruída. Então, se desenrole. Esse namoro que não dá em nada, esse homem que não resolve te assumir, essa mulher que não resolve ser mulher. Você só está prostituindo, não te assume como namorada, não te assume como namorado, só fica escondido, não casa, está só te usando. Você acha que compensa? Você acha que compensa? Para mim não. Eu não quero nada enrolado. Eu quero uma coisa livre. O que está enrolado não está livre, está preso. Eu quero ser livre. E assim como eu quero ser livre, eu quero que você seja livre. Eu quero que vocês vivam bem, como eu vivo. Eu quero que vocês sejam abençoados. Mas se está enrolado, se não desenrola, se não quer desatar, então toma uma decisão e vai ser feliz. Vai ser feliz. Porque fica um amarrando o outro. Né? Se você está amigado, nunca casa, nunca resolve, desenrola disso, porque você vai cair no inferno. E Deus não quer isso para você. Se você anda com um, anda com o outro, anda com uma, anda com outra. Se você cada hora está com um, pare com isso, desenrole. Porque você vai perder a sua alma. Você vai perder a sua salvação. E a terceira área que você tem que desenrolar é a área social. A área social aqui fala do quê? Área material, financeira. Se desenrole das suas dívidas. Para de fazer dívida. Você que tem dívida, para de fazer dívida. Resolva suas dívidas. Porque a moral de um homem, ela está... E ele está de cabeça erguida. A moral de uma mulher está em ela sair e saber que ninguém vai cobrar ela. Se você deve a alguém, ora a Deus para que resolva a sua vida, para que você pague logo. Não fique devendo ninguém. Não é bom dever ninguém. Não é bom dever. Então, precisamos desenrolar nessa área de dívidas para que Deus abençoe e resolva o que precisamos, para que nós possamos chegar em quem devemos pagar e ficar de cabeça erguida. Tem pessoas que fogem de quem ela deve. Não fuja, vai lá e conversa, explica, manda uma mensagem, dá uma satisfação para a pessoa. O problema não é dever, o problema é você fugir da dívida. O problema é você ficar se escondendo da pessoa. E não adianta, a pessoa que você deve é a que mais você encontra. Já viu aquela pessoa que está na igreja pulando, saltando, e glória a Deus, e aquele fogo puro, e aí a pessoa que ela deve entra? Entra na igreja, o fogo apaga. O fogo apaga. O fogo apaga na hora. É assim que funciona. A pessoa deve, tá feliz, tá alegre, tá conversando, de repente ela vira a esquina e vê aquela pessoa que ela tá devendo. Na hora ela murcha, porque quando você deve, você vai sempre encontrar a pessoa. Já é o próprio Deus permitindo para você resolver. Para você não esquecer que você precisa desenrolar, que você precisa acertar. O problema não é dever. O problema é você não fugir. Irmão, como que eu faço para desenrolar? Primeiro, procura a pessoa, conversa com ela, manda uma mensagem, dá uma satisfação. Aí você já começou a desenrolar. E a pessoa já está vendo honestidade em você.
Agora tem pessoa que está devendo, mas ela não paga, mas ela está comprando. Ela não paga, mas ela está comprando. Está com roupa nova, sapato novo. Você só encontra com ela com bolsa de loja, mas ela não vai lá pagar o que ela deve. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Você tem que pagar. Porque diante de Deus você está enrolado. Se você está devendo e não dá satisfação, não vai resolver, você está enrolado. E não é só dar satisfação. Tem que pagar. Tá? Tem que pagar. Que quem deve tem que pagar. E quem emprestou quer receber. Então nós temos que ser honesto, ser sincero e ser verdadeiro nessa área. Converse com a pessoa, se você não pode pagar, procure, explica, manda mensagem, mas quando cair o dinheiro na sua mão, vai e paga, porque isso é honesto diante de Deus. E a pessoa vai ver que você é uma pessoa de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, eu quero deixar uma palavra para vocês, para nós encerrar e orar. Enquanto você acha aí, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, nós vamos ler uma palavra. Mas enquanto isso eu quero te dizer, coloque as coisas em ordem, ponha tudo em ordem. Se tem uma forma de Deus abençoar, de Deus usar, de Deus fazer maravilhas, é quando a vida está em ordem, quando a casa está em ordem. Então se desenrole. Você enrolado, Deus não vai poder te abençoar e nem te usar. No Evangelho de João, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 42. Capítulo 11, versículo 43. Vamos ler o 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Tá vendo? Quando Jesus chama Lázaro para fora, a Bíblia diz que ele saiu todo enrolado, todo enfaixado, os pés ligados, né? As mãos ligadas, faixa no rosto, envolto num lenço, ele estava todo enrolado. Aí o que Jesus falou? Desligai-o e deixai-o ir. Desenrolai-o e deixai-o ir. Só tinha um jeito de Lázaro sair, andar, ser livre. Era desenrolar ele. Jesus falou: desenrola ele. É o que Jesus está falando para você. Se desenrola. Se desenrola, meu irmão. Tá vendo? Jesus falou: desenrola ele, desata ele aí. Ele está muito atado, ele está muito enrolado. Ele está muito envolto. E desse jeito ele não pode caminhar, ele não pode andar. Se você continuar enrolado, você não pode andar. Você não pode caminhar. Se você continuar enrolado, você não pode ter uma vida a mais, uma vida espiritual além do que você está tendo. Se você continuar enrolado, você não pode caminhar em direção a Deus, em direção a Jesus, em direção à sua vitória. Se você continuar enrolado, você não vai poder desfrutar das bênçãos do Senhor nosso Deus. E para encerrar, eu quero te dar esse conselho agora, ao final desse último conselho que eu estou dando, de forma individual. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler essa última palavra para nós encerrar. Versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 18. Olha no índice da Bíblia, você vai achar a página. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Essa vai ser a palavra final para nós orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome.
E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e de Jacó, e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias tinha desafiado os profetas de Baal, e falou: Deus que responder com fogo, porque os profetas de Baal serviam Baal. E Elias disse: nós vamos subir no monte, nós vamos montar um altar, nós vamos fazer o altar, e o Deus que manda fogo no altar é Deus. Elias subiu, só ele representando Deus, e os profetas de Baal e de Azera eram 850 profetas, que ficavam lambendo e ficavam bajulando Jezabel e o seu marido Acabe, que era rei. Jezabel era uma assassina de profeta, e aqueles profetas mentirosos ficavam profetizando mentira para ela, bajulando ela. E aí Elias falou: então nós vamos todos nós para o monte, vocês fazem o altar seus, eu faço o meu. O altar que cair fogo, esse vai mostrar que é o Deus verdadeiro. Mas só que quando Elias subiu, os profetas de Baal subiram. Primeiro os profetas de Baal fizeram o altar deles, pediram fogo, gritaram, e não caiu fogo. Aí quando chegou a vez de Elias, o que ele fez? Ele arrumou o altar, ele reparou o altar, ele colocou pedra sobre pedra, ele reconstruiu o altar do Senhor, que simbolizava o altar da sua vida e da minha vida. E aí, quando ele colocou pedra sobre pedra, organizou o holocausto, ele ainda mandou molhar o altar. Falou: vamos molhar, para não dizer que pegou fogo sozinho, ou que foi a natureza, ou porque estava calor, aí uma fagulha fez pegar fogo. Não, ele mandou jogar água no altar, mandou jogar água no holocausto que estava em cima do altar, no sacrifício, no animal que estava em cima do altar. E ele mandou ainda jogar 3 vezes, até fazer um tipo de um córrego em volta, porque aonde vai pegar fogo? Com água em volta. E aí diz a Bíblia que quando Elias orou, quando Elias clamou, quando Elias suplicou, quando Elias buscou o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor respondeu com fogo. O fogo do céu desceu sobre o altar, sobre o holocausto e sobre até a água que estava no altar. E todos os outros falaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entenda uma coisa: quando você desenrolar, quando você reparar o seu altar, quando você colocar a sua vida em ordem, quando você colocar a sua vida na presença de Deus, Deus vai confirmar, Deus vai mandar fogo, porque o fogo era a confirmação. Deus vai confirmar a vitória diante de todos, porque ali ele mandou fogo diante de todos os profetas, e eles gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas do demônio. E eles reconheceram que o Deus de Elias era Deus. Quando você desenrolar, quando você colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, quando você se colocar diante de Deus de verdade, Deus vai mandar fogo na sua vida, fogo no seu altar. Louvado seja Deus, aleluia. E todos vão reconhecer: o Deus dele é Deus. E eles vão se curvar diante do seu Deus também. Reconstrua o seu altar. Entenda que a sua vida está destruída. Entenda que você está dentro da igreja, mas seu altar está todo quebrado. Ninguém sabe, o pastor não sabe, os irmãos não sabem. Eles olham você por fora, tá tudo bonitinho, por fora tá todo bonitinho, mas por dentro você está quebrado. Você está destruído. E Deus está falando: reconstrua o seu altar, coloque em ordem a sua vida, pega ponto por ponto, veja onde você está errando, comece a arrumar, largue daquilo que está te fazendo mal, largue daquilo que está errado. E aí Deus vai mandar fogo no seu altar.
E você vai ser abençoado. E todos vão olhar e dizer, o Deus dele é Deus. O Deus dela é Deus. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade na minha vida, é das pessoas reconhecer que o Deus que está na minha vida é Deus. E de onde eu chegar, ele aparecer. Porque eu tenho procurado reconstruir o meu altar a cada dia. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Feche os olhos, coloca a mão na sua cabeça e põe a outra no seu coração. Deus vivo e Deus poderoso. Deus grande e Deus maravilhoso. Criador do céu e da terra. Eu terminei hoje com a sua graça, com a sua ajuda e com a sua misericórdia. 16 conselhos individuais para todos nós, falando de forma individual, de vida particular, 16 conselhos que vão mudar a história da nossa vida, e para quem já está fazendo, eu sei que já está mudando. Para quem não somente ouviu, mas está colocando em prática, eu tenho certeza que já está mudando e vai mudar. Esses são conselhos que levam a vida, traz a vida e levam nós para mais perto de Deus, para uma atmosfera acima das outras. Isso são palavras que nos levam a um nível acima e nos aproxima de Deus se nós fizer, não só ouvir. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta hora eu lhe peço, toca nesta pessoa que está com as mãos na sua cabeça. Destrava a vida desta pessoa, Pai. Desliga, solta ela como o Senhor fez com Lázaro. O Senhor falou, desligai-o e deixai-o ir. Tira essas faixas dele. Ele está com os pés amarrados, com as mãos amarradas. Ele está todo envolto no lençol. O Senhor falou, eu quero que ele fique livre. Eu quero que ele ande. Desliga ele e deixa ele ir. E a Bíblia diz que eles fizeram aquilo e Lázaro foi. Porque com aquilo ele não podia andar. Jesus, desliga, destrava esta pessoa. Desenrola esta pessoa. Mostra para ela que ela tem que se desenrolar. Ela tem um caminho melhor, ela tem algo melhor. E para ela andar, ela tem que desenrolar dessas coisas. Desenrola essa pessoa do vício, das drogas, da bebida, da mentira, do roubo, da miséria, do engano, da falsidade, da arrogância, da prepotência, do orgulho, da mágoa, do ressentimento. Desenrola essa pessoa da farsa, da máscara. Desenrola ela de tudo aquilo que segura a vida dela. Em nome de Jesus, Pai, que a sua mão toque nessa pessoa da cabeça aos pés e essa pessoa venha ser desenrolada. O problema dessa pessoa é a saúde dela que está enrolada, ela não consegue te servir, ela não consegue andar, ela não consegue fazer muita coisa por causa da saúde. Mas nesta manhã, tarde ou noite, o Senhor está tocando na sua vida. Ele está tocando na sua saúde e Ele está desenrolando você para a glória de Deus. Ele está tirando esse remédio da sua vida. Você vai viver de forma normal, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai eterno e Pai maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo, Pai, é no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, que eu estou, meu Deus querido, em nome de Jesus, ordenando a vitória sobre essa pessoa e que ela venha a ser desenrolada, desamarrada, solta para a glória de Deus. Em nome de Jesus, seja solto, saia desse cativeiro, saia desse nó. Jesus Cristo desata o nó hoje. Jesus Cristo solta esse nó agora e você é livre em nome de Jesus. Põe o seu altar em ordem, põe a sua vida em ordem. Não é Deus que vai pôr as pedras sobre pedra, é você que tem que colocar. Elias foi ele que colocou o altar em ordem. Fazer o altar, reconstruir o altar, colocar ele em ordem, cabia a Elias. Agora mandar fogo cabia a Deus. Então se você fizer a sua parte, como Elias fez, aí Deus fez a dele. Se você fizer a sua parte, Deus não vai falhar na dele. Você que tem que arrumar o altar. Você não tem que orar para Deus tirar. Senhor, tira isso. Não, é você que tem que tirar com a sua própria mão, porque foi a sua mão mesmo que pegou. Deus não vai vir tirar a bebida, Deus não vai tirar o cigarro, porque é você que vai buscar. Deus não vai tirar as drogas, é você que vai comprar. É você que tem que largar. E aí o resto, depois que você fizer a sua parte, Deus jamais vai falhar na dele. Senhor, abençoa esta água. Toca nela, Pai, transforma num remédio. Quem tomar, o milagre da vida acontece, a saúde entra e a glória de Deus resplandece. Abençoa esta água é um remédio, é uma vitamina para quem está com anemia, para quem não consegue comer,
Ela abre o apetite porque é uma vitamina. Toca nesta água. Abençoa esta água, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus. E quem tomar, confirma o milagre para a glória de Deus. Tome essa água com fé. Esse é o cálice da sua vitória. Se o Filho libertar, verdadeiramente você está livre. Repasse esses áudios com todas essas 16 coisas que eu falei. Não jogue fora. Repasse para alguém. Alguém precisa ouvir isso. Alguém também precisa desses conselhos. Não fique para você, mas repasse para sua família. Coloque no Facebook, coloque nas plataformas de internet. Faça andar essas palavras, porque elas vão melhorar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus.